Eu acho, né, Celso, que a gente já pode começar. São 18 horas. Como um bom baiano, eu gosto de ser baianamente pontual. Né? Então, nós Muito vamos bem, aqui está ótimo. das 18 horas às 18h45. Vamos ser pontuais aqui na nossa conversa. Eu queria começar dando boa tarde a todos. Boa noite já, não é? Passou das 18 horas, já boa noite. Também muito boa noite para aqueles que estão já bem avançados na hora, como eu sei que tem gente Portugal e Angola nos assistindo. Também tinha umas 4 ou 5 pessoas ao longo do dia em Portugal e Angola disseram que iam estar assistindo a live. Não vi aqui, não identifiquei claro, mas provavelmente já estão por aí. Então, lá já são 22 horas. Então, é um privilégio para a gente estar conversando mandar com um, César, mandar um abraço especial aqui ao Janguier Diniz, que entrou, que é o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, viu? Meu grande mentor e líder, né? Eu quero agradecer a presença dele hoje aqui e de todos que estão chegando. Muito bom estar com você. Tá ótimo. Bem, eu sou o César Souza, sou presidente aqui do Grupo Empreenda, sou membro do Conselho Estratégico da BRH Brasil. Foi um honroso convite que eu recebi aí do nosso presidente, que é o Paulo Sardinha, assim como você também, Celso, que nos prestigia bastante, sendo um membro também desse Conselho Estratégico da BRH Brasil. Nós sabemos que a educação é um ponto vital de atenção nesse cenário pós-pandemia. Durante a pandemia agora, várias coisas da educação se evidenciaram, né, ficaram assim transparentes, evidentes, vários dos desafios. E para esse cenário pós-pandemia é um ponto vital aí de reflexão. A gente tem que rever todo o antigo modelo de educação aqui no Brasil e no mundo, né, e adaptá-lo para essa nova realidade. E isso não tem sido uma tarefa fácil. Agora a gente precisa pensar em um modelo futuro que seja realmente útil, eficaz e que não seja só um modelo de ensino, mas também um modelo de aprendizagem, não é? Que a gente passe a usar tecnologia disponível, as circunstâncias do momento a nosso favor. É aquela história, né? Quando vem uma onda, a gente pode querer furar a onda de qualquer forma, ou a gente pode querer surfar na onda. Então está vindo uma onda aí que essa pandemia trouxe, no que diz respeito à educação, afetando todos nós, e nós temos que aprender a surfar nisso e pensar num novo modelo aí para o futuro. E cada um de vocês que está aí nos assistindo, a pergunta para todo mundo aqui é o seguinte: como é que você imagina, né, que vai ser a educação daqui para frente? Como é que cada um está imaginando que vai ser a educação? Então, para falar sobre esse tema, a gente está tendo esse privilégio aqui hoje do Celso Nisquier, que é o diretor-presidente da ABMS, né, a Associação das Mantenedoras do Ensino Superior. Ele é também o fundador e o reitor do Centro Universitário da Unicarioca, é membro do Conselho Estratégico da BNRH, onde nós temos colegas, pessoas notáveis também, como a presidente da Leila Nascimento, que está aqui também nos assistindo, o Pedro Ramos, é o vice-presidente da TAP, que está lá nos assistindo de Portugal, é o doutor Gilberto Luraí, que é da Médio Rio, o Teunes Marinho, dentre vários outros nomes notáveis que fazem parte desse conselho e tudo. Mas, acima de tudo, o Celso, como ele faz questão de dizer, ele é um educador curioso, é um educador questionador, um educador curioso, não é um educador acomodado. E ele vai estar abordando conosco aqui, eu diria assim, 3 temas principais. E eu passo a bola para você, Celso, mas o guarda-chuva da nossa conversa, a nova forma de aprendizagem nesse pós-pandemia, acho que esse é um tema importante, as competências dos profissionais do futuro, também é uma coisa bastante importante. Tem muita gente questionando, né? Principalmente quem tem filhos adolescentes ou pós-adolescentes, jovens adultos, como é que serão as competências do profissional do futuro, em qualquer que seja a profissão, e um pouco sobre a gestão também das instituições educacionais. Quer dizer, nós vamos ter situações disruptivas na gestão dos negócios dessas instituições educacionais. Então, Celso, me permita começar com o tema da nova forma de aprendizagem nessa época da pandemia e a educação e aprendizagem na pós-pandemia. Então, eu queria ouvir um pouco sobre como é que você percebe, né, e como é que você vê essa nova forma de aprendizagem nessa época de pós-pandemia. E como é que vai ficar a educação e a aprendizagem na pós-pandemia. Como é que você vê isso, Celso? César, bom, em primeiro lugar, muito bom estar aqui com você e com os amigos da BRH. Minha história com a BRH é longa. Eu comecei na diretoria com a Leila, na BRH Rio, né? E foi durante 6 anos diretor junto com ela. Depois acompanhei a Leila por mais 6 anos na BRH Nacional, né? Que chamava BRH Nacional, BRH Brasil hoje. E é um prazer muito grande agora ajudar no Conselho Estratégico ao presidente Paulo Sardinha, meu amigo, que está fazendo um trabalho belíssimo aí junto com todos vocês. Eu conheço muito, portanto, o setor de RH e sei que estou falando para pessoas que são as mais interessadas, eu diria, na educação superior, porque são aquelas que vão receber os egressos de uma universidade
e muitos deles com muita vontade de trabalhar, mas com algumas limitações na formação. E é por isso que a gente busca sempre ouvir o mercado quando nós discutimos novos currículos, novas competências, um modelo de educação do futuro. Para começar a nossa conversa, eu diria, César, o futuro é híbrido. Na verdade, o presente é híbrido, né? Nós estamos assistindo aí a um grande movimento inédito na história da educação, que foi a migração das aulas, principalmente da educação superior, para o modelo remoto, as atividades remotas. Mais de 80% das instituições de educação superior particulares no Brasil, e a BMS representa as mais de 2.000 faculdades, centros e universidades do Brasil, cerca de 80% dessas instituições rapidamente adaptaram suas atividades para o modelo remoto, muitas ajudadas pelo crescimento da EAD, da educação à distância, que já vinha acontecendo há pelo menos uma década no Brasil, e os alunos puderam, então, preservar o seu período letivo. Nós sabemos que há limitações, muitos têm dificuldade de usar a internet, de acessar a internet, de se organizar para estudar em casa, mas os professores foram verdadeiros heróis, fizeram essa transformação, convidaram os alunos... muito rápido. Rápida, e convidaram os alunos para as suas casas, quer dizer, foi um processo de acolhimento, e nós conseguimos, com isso, manter as atividades de ensino, e agora o segundo semestre tem começado no Brasil todo com essas atividades remotas. Foi uma grande inovação, mas como se diz muito, né, que a guerra e os germes aceleram a inovação, aceleram o futuro, então o futuro foi encurtado e chegou no presente dessa forma, né, numa forma de inovação emergencial. O que se discute agora é se isso vai permanecer quando a Covid-19 passar. Se, de fato, muitas dessas coisas que foram desenvolvidas vão ser incorporadas na atividade da sala de aula tradicional. O que eu posso te dizer, César, para começar esse importante debate, é que eu acho muito difícil um estudante sair do conforto de casa, onde ele teve acesso ao professor e às atividades, para vir para uma sala de aula tradicional, para uma sala de aula em que o professor, da era industrial, o professor entra, despeja o conhecimento, sai, entra outro professor, despeja mais conhecimento, sai, aquela linha de produção, todos os alunos iguais ali, parados, aprendendo. Acho muito difícil, eu acho que vai surgir uma sala de aula mais dinâmica, mais ativa, com o aluno tendo o conhecimento antes da sala de aula, para chegar na sala de aula e praticar e fixar o conhecimento. É o que se chama de metodologias ativas, né, que acho que vai ganhar uma força muito grande. E as faculdades, em geral, elas vão combinar. Elas vão combinar aulas presenciais, mais dinâmicas, com aulas remotas e até com aulas online, que são aquelas que o aluno acessa diretamente o conteúdo sem a necessidade da mediação do professor. Então, eu acho que nós vamos ter uma grande inovação na estrutura da sala de aula. O que nós temos que nos perguntar, nesse momento, é se as competências que a gente quer transmitir para os jovens continuam sendo as mesmas. Se ainda é para aquele mundo antigo que a gente quer formar, ou se é para um mundo novo que a gente vai entregar milhões de estudantes por ano. Você está colocando um ponto muito importante, que é o seguinte, são duas coisas, né? Duas mudanças que a gente vai ter que ver. Uma é na forma do ensino e da aprendizagem. Que você está colocando, vai ser um modelo híbrido. Os alunos não vão querer mais sair do certo, desfrutar de um certo conforto de onde estão aprendendo no seu ambiente pessoal, mas também não vão abandonar a sala. Vai ser um modelo híbrido, né? Eu até tenho chamado essa convergência no varejo, eu trabalho também com educação, mas principalmente no varejo, eu tenho dito que o varejo será phygital, que não será digital. O varejo será phygital, é uma mistura do físico e do digital. Quer dizer, tem lojas físicas que vão continuar trabalhando, e-commerce continuar fazendo. Veja, inclusive, o que está acontecendo com a Amazon. A Amazon, que é uma nativa digital, que começou toda no e-commerce, a Amazon está comprando lojas físicas, né? Porque ela quer uma experiência das pessoas, ela quer um modelo phygital, como Magazine Luiza. Magazine Luiza é um exemplo belíssimo hoje de um modelo phygital, de um modelo híbrido, que está tendo as lojas físicas dela, mais de 1.000 lojas no Brasil, e, ao mesmo tempo, um modelo de e-commerce bonito. Então, essa é a parte do modelo híbrido da educação também, que eu acho que a gente vai ter um modelo físico. E a outra é o conteúdo que você está abordando agora, quer dizer, o que transmitir, o que colocar numa grade curricular, para que competência é que você está falando, né?
Pois é, então, só pegando o gancho do que você falou, a palavra-chave acho que é experiência. Quer dizer, que tipo de experiência a gente quer criar numa sala de aula? Não é mais a experiência antiga. Nós temos que criar uma experiência de engajamento. Aliás, eu tenho falado muito isso, e um outro grande amigo da BRH também, uma pessoa querida de muitos, que é o Daniel Castanho, que é nosso vice-presidente lá na BMS, que você conhece muito bem. Nós temos falado muito na questão da comunidade de aprendizagem. Como nós criamos e incentivamos a criação de comunidades de aprendizagem. E aí a questão do engajamento é muito importante, porque o jovem hoje ele quer aprender coisas que importam para ele. Ele não quer mais acreditar na nossa palavra de que ele tem que saber aquele conceito de geografia, aquele conceito de análise estatística. Ele quer saber o seguinte: como eu vou aplicar isso na minha vida? De que maneira isso vai ser útil para mim? Ele fala muito em trabalhar por projetos, então os currículos estão se estruturando cada vez mais em projetos práticos. Eles estão interdisciplinares. Eles estão permitindo, César, trilhas de aprendizagem personalizadas. Deixa eu dar um exemplo. Né? Uma pessoa hoje faz pedagogia, mas uma pessoa na mesma turma que está fazendo pedagogia quer ser professor. O outro quer ser gestor de uma escola. Um terceiro quer trabalhar com pedagogia empresarial dentro de uma empresa. São trilhas diferentes para o mesmo diploma. Então, certamente, nós vamos ter essa personalização da experiência do aluno em trilhas de aprendizagem e em pontos de reflexão. Porque eu acho que a vida vai ser isso. Aliás, eu acho que a vida vai ser de aprendizagem contínua. Tá? Nós não podemos mais pretender que a gente chegue e carimba um diploma, e eu assino diplomas quase diariamente, e ele está pronto para a vida. Não é mais isso. A gente sabe, vocês do RH sabem, que o diploma ele sinaliza não o conhecimento adquirido, ele sinaliza que aquela pessoa teve disciplina, determinação e conseguiu enfrentar um desafio e superar o desafio. Então, é um sinalizador de habilidade socioemocional, de capacidade pessoal, muito mais do que meramente um conhecimento. Porque a gente sabe que aquele conhecimento vai ficar defasado. Muitas vezes a empresa vai ter que dar um treinamento específico sobre a sua cultura, sobre as suas ferramentas. Então, o diploma é uma sinalização de competências pessoais. Onde eu quero chegar? É que os currículos eles vão se estruturar cada vez mais em capacidades e competências tipo criatividade, pensamento crítico, liderança, gestão emocional. Todos sabemos, né, que os hard skills, como se fala, eles que é o que está escrito no diploma, a pessoa é contratada pelos hard skills, mas ela muitas vezes é demitida pela falta de soft skills. Ela não tem a habilidade de relacionamento, ela não sabe se posicionar. Então, a gente vai assistir os currículos das universidades incorporando mais soft skills e, eventualmente, ficando concentrado muito mais nisso, porque isso é uma transmissão que depende do ser humano, do contato entre pessoas, do desenvolvimento de projetos, de habilidades humanas, do que propriamente aquelas que são cognitivas, que muitas vezes vão ter que ser aprendidas, desaprendidas e reaprendidas ao longo da vida. Numa expressão ótima do Me permita filósofo. que a Débora Nascimento está colocando aqui, que é do Instituto Capacitado, está colocando fazendo uma colocação aqui muito interessante. Ela está dizendo, ressignificando o diploma, que é o que você está fazendo, ressignificando o diploma. Então, muito bom, Débora, esse seu comentário. E realmente, eu acho que é isso, ou seja, o conhecimento em si, o conteúdo, tem uma volatilidade muito grande e tem uma obsolescência muito grande. Então, a gente não pode mais se fixar no diploma como alguma coisa do conteúdo que eu aprendi. O diploma tem que ser do intangível que eu aprendi, da disciplina, da determinação, da perseverança, da inovação, da minha capacidade de relacionamento, de mobilizar recursos, que fez com que eu atravessasse aquele período do curso e chegasse lá. Quer dizer, eu acho que isso é muito interessante você estar colocando, esse ressignificado do diploma, não é? O ressignificado do diploma, muito interessante. E nós que, na verdade, existimos porque temos um credenciamento da sociedade para avaliar os estudantes e emitir diplomas, nós, mantenedores de ensino superior, empreendedores educacionais, nós temos que repensar a nossa atividade e reestruturar todo o nosso funcionamento. Eu vejo muito, César, um futuro baseado em plataformas digitais, em cursos, hoje se chama muito, é uma expressão nova, nano-learning. Quer dizer, as pessoas vão voltar para as plataformas para aprender
pequenas coisas que são necessárias e vão atuar no mercado, voltam para aprender, atuam. Ou seja, é algo dinâmico. A comunidade de aprendizagem ela vai ser permanente. Nós vamos estar sempre inseridos em comunidades de aprendizagem. E eu sou muito otimista. Eu acho que essas coisas não serão substituídas pela inteligência artificial, como muitos, aliás, pensam e temem. Eu acho ao contrário. Eu acho que nós vamos saber usar as ferramentas tecnológicas para fazer cada vez mais a personalização da experiência do aluno. Pensa, hoje você entra na Amazon e aparece aquela dica. Não, mas se você comprou esse livro, talvez você queira ler esse aqui também. Você vai na Netflix, olha, conforme o teu histórico, sugerimos esses programas todos aqui. Mas você entra numa sala de aula e o professor dá a mesma aula para 40 alunos. Poxa, mas é assim, o professor deveria saber qual é o meu interesse, qual é o meu estilo de aprendizagem. Deveria customizar, né? Deveria customizar a experiência para a minha realidade. O mundo todo se adapta à minha realidade. O mundo todo aprende comigo. Por que a minha escola não pode aprender comigo também? Então, eu acho que essas ferramentas vão chegar na escola para libertar o professor, para permitir que o professor não tenha mais tarefas repetitivas, tenha tarefas criativas, seja o grande agente de facilitação da aprendizagem. Perfeito. Olha, deixa eu até fazer uma provocação, viu, Celso, que é muito interessante. Assim, eu trabalho muito com o varejo, como eu falei antes. E eu estava falando, né, o mundo digital, que é o físico e o digital. É o que você está falando no modelo híbrido. Tem uma semelhança aqui entre o varejo e a educação, que é o presencial com o digital. Tem uma outra coisa que você enfatizou muito aí, que eu quero fazer essa metáfora aqui com o varejo, que é a experiência do aluno, que você colocou. Então, veja só, eu ousei também, recentemente, dizer que o famoso no varejo conhecido como PDV, que é o ponto de venda, PDV, que é a loja, o ponto de venda, vai ter que mudar de nome no futuro. Vai ter que passar a se chamar de PDE, do ponto da experiência. Porque o que o cliente quer não é mais a venda, não é mais a transação comercial. O que o cliente quer é a experiência. E o vendedor tem que entender isso, que ali não é mais ponto de venda, é um ponto da experiência do cliente. Então, eu estou querendo usar isso aqui, o seguinte, o que você está dizendo é que a sala de aula e as plataformas, etc., e tal, de ensino, mesmo à distância, vão ter que cuidar mais da experiência e não mais do ensino. Quer dizer, o importante não é mais o que eu ensino, é a experiência que eu crio para o aluno, para que o aluno aprenda. É a experiência contabilizada. Então, as escolas, a gente pode dizer que as escolas também serão um PDE, pontos da experiência dos alunos? Com certeza, e você colocou mais uma vez o ponto central. Quer dizer, o importante é maximizar a aprendizagem do aluno. Quer dizer, nós temos que ser medidos, nós como empreendedores educacionais, pela quantidade de aprendizagem. Não só pelo que ele aprende, mas pela eficiência do processo de aprendizagem. E isso, as próprias neurociências, pesquisas têm criado condições e mecanismos e métodos para que a aprendizagem seja a mais rica possível. Ela tem que ser multissensorial. Por que ninguém pensou no cheiro de uma sala de aula? Eu adoro o cheiro de livro. Será que a gente não tem que jogar cheiro agradável que facilite a aprendizagem? A cor das paredes. Qual é a cor que mais facilita a aprendizagem? Tem hospitais que usam cores em tons mais suaves porque sabem que isso acalma e tranquiliza e acolhe o paciente. Por que a gente não desenha a escola para ser acolhedora, para que ela seja uma experiência multissensorial, não só multimídia? A gente tem que trabalhar o cérebro do aprendiz da forma mais eficiente possível com as ferramentas da neurociência. E o contato humano, ele não desaparece, porque a gente sabe que a aprendizagem se dá entre um aprendiz e um professor que o aprendiz confia. Todo mundo que dá aula sabe que tem aquele momento em que, quando você começa a falar, você sente que você ganhou a turma para você. E ali você pode falar o que você quiser, aquilo entra mecanismo direto, fast track na cabeça da pessoa. Hoje, muitas vezes, com a síndrome da atenção, em que as pessoas não conseguem soltar o celular, você não consegue prender a atenção do aluno se você não tiver ferramentas de ensino e de neurociência para garantir quase que uma hipnose coletiva. Então, a gente tem que usar essas novidades. Queria dizer para vocês que hoje é uma dificuldade mandar imagina um jovem hoje ficar 1 hora sem tocar no celular. 2 horas, porque algumas faculdades ainda dão 2 horas seguidas de aula. O TED Talk está cada vez menor, para que a atenção seja bem pontual. Mas as aulas ficam grandes. Então, é muito difícil manter um aluno olhando para um lugar só durante 2 horas sem mexer no celular.
em vez de combater essa realidade, vamos tornar as aulas atraentes, vamos tornar o professor mais preparado para lidar com isso. Quem sabe, eu não estou sugerindo, mas o professor tem que saber, em 15 minutos, transmitir um conceito com qualidade. Talvez vários 15 minutos, né? Porque, obviamente, tem que ser uma palestra TED, né? Tem que fazer o negócio em 15 minutos. Tem que fazer. Talvez o melhor treinamento para o professor seja com o pessoal do TED, né? Da TED Talk. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer que lá fora da escola existe um mundo que mudou, a escola precisa mudar, e acho que o nosso papel também na BMS, nesse momento de inovação, é tentar abrir um pouco a mente dos mantenedores para a necessidade de mudança. Perfeito. Celso, tem uma provocação aqui da Cirlei dizendo o seguinte: Celso, você está falando da educação no âmbito privado e no âmbito público. Como é que a gente vai pensar nesse sentido? Olha, uma bela desafio para você, Celso. Eu acho que o nosso papel como entidade do setor privado é um papel público, né? Eu entendi a tua pergunta, mas eu acho que quando a gente fala de educação, nós temos uma responsabilidade pública, né? E mesmo as instituições privadas, que são, como eu falei, 80% do mercado. As instituições públicas, elas têm, por tradição, uma cultura mais forte e mais resistente à mudança. Esse é um fato, né? Prova disso, vocês acompanharam. Quer dizer, a maior parte das instituições, a enormidade das instituições particulares fizeram né, a migração para as aulas remotas, mas as universidades públicas tiveram dificuldade. Então, eu acho, Cília, que sem que a gente realmente mude a cultura e a mentalidade hoje prevalecente nas universidades, prevalente na universidade pública, nós vamos ter muita dificuldade. Os alunos acabam sendo prejudicados. Mas eu acho que a universidade pública tem outras características indispensáveis ao país, né? Onde se produz pesquisa hoje no Brasil. É o contrário. 80% dos programas de pós-graduação são em instituições públicas e só 20% nas particulares. Esse número, inclusive, nas particulares está crescendo. Mas a gente tem um grande investimento na produção científica das públicas. Acho que esse deve ser o grande foco do país, né, na ciência, ainda mais agora, nessas circunstâncias de pandemia, em que o valor da ciência está sendo discutido, o que é um absurdo, porque a ciência é um patrimônio da humanidade. As pessoas que questionaram a ciência são as mesmas que vão correr para tomar vacina. Vacina essa produzida em tempo recorde pelas pesquisas científicas acumuladas ao longo do ano. Então, a ciência é como o ser humano, é como a humanidade. Tem tudo que nós temos de melhor e tem também algumas características que podem ser aprimoradas. Então, o patrimônio da universidade pública é na produção científica. Acho que a produção de conhecimento, a transmissão de conhecimentos lá precisa de um choque cultural para que essas ideias de modernidade que são introduzidas mais facilmente no setor particular possam chegar lá também. Eu acredito muito em parcerias. Acredito, inclusive, em parceria entre universidades particulares e universidades públicas. Quem sabe a gente pode ajudar nesse processo. Que ótimo, Celso. Então, veja só, você falou até agora, estou aqui fazendo um resumo para a gente memorizar, que foram coisas assim fantásticas, conteúdos fantásticos. Você falou 3 coisas importantes. O futuro será híbrido, já está sendo híbrido. Até o presente já está sendo híbrido. O futuro será híbrido, ou seja, não é só mais o presencial, é também o digital. Segundo, a obsolescência do conteúdo, o que ressignificando o currículo, como você colocou aí. O que as pessoas querem não é apenas o ensino, as pessoas querem uma experiência, que é muito importante. E o tangível versus o intangível. Quer dizer, não é só a parte tangível do conhecimento que importa, mas é a trajetória, né? É a viagem que a pessoa faz em busca do aprendizado tão importante. Então, 3 coisas muito importantes. Então, você falou um pouco, já falou sobre essa nova forma de aprendizagem. Eu queria migrar um pouco para provocar você no outro assunto, que é o assunto das profissões do futuro. Quais são as que você acha, Celso, que são as profissões mais promissoras? Quais são aquelas que você acha que deixarão de existir? Quais são as competências dos profissionais do futuro? Como é que você vê isso aí? Olha, eu acho que, como eu falei, as competências do profissional do futuro são essencialmente em 3 categorias, né? E isso coincide muito com a chamada carreira em Y. Eu acho que na base do conjunto de competências de uma pessoa de sucesso, né, independente da carreira, estão aquelas competências que eu chamo de competências pessoais. A capacidade, o autoconhecimento, a capacidade de se comunicar, a capacidade de pensar de forma crítica. Essas são as competências pessoais, que muitas vezes faltam num profissional de sucesso e fazem falta lá na frente,
quando ele tem uma crise, ele não sabe gerenciar o estresse, né? Ele não se comunica bem, apesar de ser qualificado. Então, a base são as competências pessoais. Bifurcando, surgem as competências técnicas. Ele escolhe aprofundar uma carreira técnica, né? Ele vai ser um especialista em RH, ele vai ser um especialista na área de engenharia. Elas são específicas daquela área. Mas a gente percebe hoje que sem uma capacidade de análise de dados e estatística, sem a capacidade de saber otimizar processos, né? Sem a capacidade de saber gerenciar, de lidar com a tecnologia, em qualquer área técnica ele vai ter dificuldade. E a área gerencial, que muitas vezes ele escolhe depois de um tempo, são aquelas competências de lidar com recursos. Como lidar com pessoas, como lidar com a inovação tecnológica, como lidar com recursos financeiros. Então, eu vejo que, independente de onde ele vai escolher focar, se ele vai ser um grande especialista, se ele vai ser um gestor de sucesso, ele precisa de uma base de competências pessoais. Essas não serão substituídas pela máquina. Então, onde eu focaria, por exemplo, num jovem que está pensando no futuro? Primeiro, eu investiria nas minhas competências humanas, socioemocionais, pessoais. Eu investiria na minha capacidade de comunicação, na minha capacidade de autoconhecimento. Eu recomendo fortemente a meditação como uma prática de desenvolvimento pessoal e profissional, exatamente por isso, porque nós vamos na nossa essência, nós resgatamos o nosso equilíbrio interior. Isso é muito importante na vida de qualquer profissional e, obviamente, independente do futuro ser tecnológico, eu acho que nós todos vamos ter que lidar com a nossa natureza humana sempre. E depois eu escolheria uma parte técnica e uma parte gerencial, porque mesmo que ele não seja um gestor de uma empresa, ele tem que saber gerir a sua vida. Ele tem que ser um empreendedor dele mesmo. É por isso que lá no Instituto Êxito, onde nós desenvolvemos um trabalho, lá liderados pelo Janguier Diniz, junto com 33 outros empreendedores que fundaram o Instituto de Empreendedorismo, César, e você está desde logo convidado, porque eu sei que você é um amante desse tema do empreendedorismo e é um consultor de prestígio também nessa área. Nós lá desenvolvemos as 15 competências do empreendedor de sucesso, que eu diria que são competências de um profissional de sucesso. E para cada competência, criamos cursos online, que inclusive estão gratuitos na plataforma, para quem quer, para quem tiver interesse poder fazer. Lá está o que a gente chama de mapa do caminho, o roadmap para uma vida profissional de sucesso. Mas, voltando ao início, uma vida profissional de sucesso só se constrói com competências individuais fortes, como eu falei, autogestão, gestão emocional, capacidade de reflexão. E é por isso que eu acho que cada vez mais a escola vai ficar com essa base. Nos Estados Unidos, isso se chama de Liberal Arts College, né? Que é aquela formação humanística tradicional. Essa é a base que um profissional precisa. Não é só a formação. O resto ele aprende ou desaprende e reaprende de novo, como disse o Alvin Toffler. O que é obsolescência, torna-se rapidamente volátil e tal. Ou seja, você está colocando entre a competência técnica e as competências socioemocionais, você está dizendo que são complementares, não é um em detrimento da outra. E a ênfase maior tem que ser realmente nas competências, são mais duradouras, são essas competências intangíveis. Olha só o que o Celso falou aqui, o Instituto Êxito, falando do roadmap, um caminho da trajetória, de uma trilha para se em busca do sucesso. Eu acho que seria muito interessante. O que você puder disponibilizar, Celso, sobre isso, eu acho que vai ser ótimo para todos. Queria aproveitar aqui uma pergunta da Leila Nascimento, que ela colocou aqui o seguinte. Celso, os profissionais de RH estão com o desafio de contribuir nas novas demandas das competências exigidas nesse mundo de mudança. É o momento do aumento da parceria entre universidades e empresas? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que... Eu vou dizer uma coisa que talvez possa ser provocadora de reflexão. Acho que esse é o nosso papel hoje aqui nesse debate tão interessante. Essas fronteiras estão diminuindo. Eu diria que hoje uma universidade tem que ser tocada como uma empresa, com visão empresarial, com visão voltada para o que interessa ao aluno, que é o cliente. E, ao mesmo tempo, as universidades têm que ter uma cultura de aprendizagem permanente, têm que ter um ambiente de aprendizagem permanente. E, como uma prova disso, eu vou dar um exemplo concreto. Hoje, empresas como Microsoft, Google e IBM, elas estão criando programas
acadêmicos e oferecendo gratuitamente esses programas acadêmicos para as universidades. A própria BMS firmou uma parceria com a Microsoft e já são quase 20 instituições que aderiram a um programa de capacitação em inteligência artificial. Serão disciplinas incluídas nos currículos das universidades, com material oferecido pela Microsoft gratuitamente, com o que há de mais moderno na área de inteligência artificial. Isso é o quê? Isso não é mais uma parceria, é uma integração. Quer dizer, e sabe por que isso está dando certo? Porque o aluno entra e diz assim, eu vou sair formado pela Microsoft também. Eu vou ter um diploma da Unicarioca e da Microsoft, eu vou ter um diploma da Unicarioca e da Cisco e da IBM. Então, as pessoas já estão buscando na universidade competências que sabem que vão ser exigidas pelas empresas e pelo mercado. As grandes marcas de tecnologia já estão, daqui a pouco abrem suas próprias universidades, não vai demorar muito, e começam a concorrer no mercado educacional. E, obviamente, também as universidades estão abrindo plataformas de cursos e começando a montar modelos tipo Netflix da educação para competir também com plataformas digitais. Então, eu acho que caiu a barreira, entendeu? Essa integração está se dando profundamente. Serão, no futuro, profissionais da Microsoft dando aula em universidades do Brasil, da BMS e outras, professores das universidades sendo contratados para temporadas no Google, no Vale do Silício. Então, eu acho que essa integração acontece, a Leila está perfeita no diagnóstico, e nós, da BMS, podemos participar desse esforço, Leila, porque nós acreditamos que, de fato, a área de RH, muitos cursos de RH, de associados nossos, podem contribuir para a definição desse novo perfil. O que nós gostaríamos, na verdade, é de que esse novo perfil servisse de base para o desenho curricular, para que as diretrizes curriculares nacionais pudessem ser feitas não com base na taxonomia tradicional do conhecimento e preparassem para o ENAD, mas que preparassem para a vida, para o mercado, e para aquelas competências que o mercado identifica como sendo necessárias para o futuro. Porque, na prática, hoje em dia, vocês da área corporativa, da área de RH das empresas, vocês conhecem muito mais as necessidades que o mercado tem do que nós da universidade. Com muita humildade eu reconheço isso. Então, eu acho que um conselho, fica aqui uma sugestão, de uma instituição como a BMS, como a BRH Brasil, falando das competências e desenhando junto os currículos, ia ter um impacto fenomenal na formação dos futuros profissionais. Dos profissionais do futuro. Exatamente. Você está acenando aqui com uma coisa extremamente estratégica, que é uma coisa fantástica, que é essa possibilidade, de uma parceria, de um vínculo muito mais forte entre a BRH, que está do lado, representando mais do lado do balcão, representando as empresas e os profissionais de RH, que é quem garante empregabilidade, quem faz as mudanças culturais nas empresas acontecer, quem move a máquina econômica, e a BMS, que é a parte mais do conhecimento, da gestão, do conhecimento com C maiúsculo, não é do conhecimento mas do conhecimento mais amplo, da gestão de conhecimento, que é a base do desenvolvimento. Então, acho que isso aí é um negócio fantástico. Havia uma época em que o conhecimento surgia na universidade e depois era aplicado nas empresas. Uma época que foi assim, durante décadas. O conhecimento surgia na universidade, centro de pesquisa universitária, e dali era aplicado nas empresas. Hoje, o que a gente está vendo é o seguinte, o conhecimento está surgindo muito nas empresas, e indo para as universidades. Então, está havendo um processo inverso. Mas essas duas coisas são mão e contramão, são duas convergências. A gente não pode olhar uma sobre uma ótica, nem sobre a outra ótica. A gente tem que olhar no ponto da convergência, ou seja, tem muito a ganhar o Brasil, os alunos, o futuro, as empresas, as universidades, com esse casamento que você está, de uma forma aqui muito tranquila, colocando, Celso. Acho que só isso aqui já valeu essa live. Concordo inteiramente. A Lúcia Madeira aqui, nossa amiga, bota aqui RH mais academia igual ao futuro do conhecimento. Ela já botou a equação completa aqui, viu? É isso aqui. Obrigado, Lúcia. É isso aí. É isso aí, Lúcia. Parabéns pela sua equação. Acho que é isso mesmo. Então, que bela colocação que você está fazendo. Eu queria migrar um pouco agora sobre a gestão das instituições educacionais. E que a gente sabe que teve uma época que eram empresas familiares, foram gerenciadas de uma forma, depois fundos de investimento passaram a investir,
nas instituições educacionais. Aí vem essa mudança que com essa pandemia vira tudo da cabeça para baixo, o que era presencial passa a ser mais com um foco muito mais digital, não só no ensino, mas também na gestão, porque a gestão também das empresas, das universidades, vai ter que ser uma gestão muito mais digital, através de totens, através de relacionamentos, assim, das coisas que são corriqueiras, do que a gestão tradicional. Você não precisa ir fisicamente. É como um relacionamento com o banco. Você não precisa ir hoje numa agência bancária para fazer uma transação de um empréstimo, um financiamento. Então, na instituição também, você não precisa ir mais naquela sala e ser encontrado por funcionário. Quer dizer, isso tudo vai mudar. Qual é a sua perspectiva disso? Nós vamos ter muitas disrupções aí no futuro, Celso? Já estamos tendo, César, já estamos tendo, por várias razões. Nós estamos vivendo várias ondas de choque no setor. Você identificou muito bem, e eu sei que você, como consultor, colaborou com várias dessas instituições. Nós vínhamos já numa chamada primeira onda de choque, que foi trazida pela crise econômica dos últimos anos, e foi a falta de financiamento estudantil para o jovem fez com que houvesse muita dificuldade para algumas instituições e houve a natural concentração de mercado, já que os grandes têm mais recursos para investir em tecnologia e em marketing do que as pequenas e médias faculdades. A segunda onda é a onda da Covid-19. Nós estamos realmente impactados como setor por conta da dificuldade que muitos jovens têm de permanecer estudando com o risco de perda de emprego e renda, como tem acontecido. A terceira onda, que nós estamos muito, muito preocupados, é a chamada onda da reforma tributária. Acabou de ser apresentado um projeto do governo aumentando a contribuição, né, transformando PIS e COFINS numa contribuição única de 12%. E para nós que trabalhamos no setor de serviços, né, a educação é um setor da área do setor de serviços, isso pode causar um aumento de cerca de 10% nas mensalidades escolares. Isso é a terceira e arrasadora onda, porque nós sabemos que quem estuda hoje numa escola ou numa universidade particular é a classe C, D e E. Nós fizemos essa pesquisa, mais de 80% dos nossos estudantes vêm das classes C, D e E. Diferente do que alguns dizem, que a educação particular é para ricos e abastados, não é. Os números não mostram isso, e nós, vocês sabem, os que dão aula em faculdades particulares sabem que nós atendemos a chamada classe média emergente. Se vier essa reforma tributária, é uma onda que vai provocar uma consolidação ainda maior no nosso setor. Por que eu fiz esse preâmbulo? Nós somos um setor muito diverso. Nós temos pequenas, médias, grandes universidades. Nós temos faculdades comunitárias, confessionais, empresariais. Nós temos faculdades com projetos novos como Descomplica, despontando aí, né, como uma inovação. É um setor muito diverso. O meu medo é que essas ondas atrapalhem a diversidade do nosso setor. Nós temos que manter essa riqueza, que é a riqueza das diferentes propostas. Né? Uma educação mais religiosa, uma educação mais voltada para o mercado de trabalho, um projeto mais voltado para a pesquisa, né? Uma instituição mais conectada com o mundo lá fora. Essa riqueza dá muitas opções de escolha para o brasileiro. Então, a nossa luta na BMS, não é só para a modernização da gestão, para garantir que as pequenas e médias consigam sobreviver e competir. É para defender também o setor contra essas mudanças que acabam desconsiderando a importância da educação. Porque, em última análise, a educação deveria ser desonerada. Por uma razão muito simples, um jovem que faz um curso superior, ele se torna, a médio e longo prazo, um contribuinte. O governo arrecada muito mais com a vida útil desse profissional bem-sucedido, um médico, um advogado, do que o que ele vai arrecadar aumentando o tributo na hora que ele está estudando, pagando mais 10% na mensalidade. Então, nós estamos nesse bom combate, mas também estamos trabalhando a inovação da gestão. É um trabalho de mudança de mentes e de corações, porque as pessoas muitas vezes entendem com a mente, mas não abraçaram com o coração a necessidade de profissionalização e de mudança. Tem que ter uma ação junto aos formadores de política. Né? A gente vê que no Congresso, por exemplo, tem a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da Bíblia. Será que a gente não deveria ter também a bancada da educação? Quer dizer, a gente sabe que tem um ou outro lá, a bancada do livro. Eu vejo, às vezes, eu fico chocado que eu vi recentemente livros sendo onerados, sendo taxados, e armas sendo desoneradas. Quer dizer, o comércio de armas desonerado, enquanto que o comércio de livros sendo onerado.
Não seria o momento da gente começar realmente a conscientizar esses formuladores de políticas que o futuro do Brasil reside na educação e que, como você bem colocou, tem que ser desonerado os custos de ensino, porque é aí onde está o futuro. Porque um aluno de classe C, como você colocou, de classe B, que hoje entra numa universidade, e se esse aluno se forma daqui a 3, 4, 5 anos e começa a trabalhar e está no mercado de trabalho, vai ter uma renda e vai ter uma receita tributária sobre isso. Então, ele está contribuindo com o futuro do país. É melhor do que se ele ficar numa posição que não tem, que a remuneração é muito menor. Então, acho que essa é uma consciência que todos nós precisamos tomar. Eu acho que você tem toda a razão, é uma questão de consciência da sociedade como um todo, né, dos valores. Os bares estão cheios, mas a escola não pode reabrir. As praias estão cheias, mas a escola não pode, tem que ficar fechada. Nada contra as questões de segurança. Obviamente, as escolas só vão voltar com todas as normas e protocolos de segurança. Mas o debate fica interditado. Começa a se falar sobre o assunto, aí já vem uma campanha, não, pode abrir as escolas. Mas os mesmos pais que não querem, com toda naturalidade, não querem mandar os filhos para uma sala de aula, libera para eles irem para o bar no fim de semana, né? E aí fica cheio. Então, eu acho assim, nós precisamos falar francamente sobre a educação como uma atividade essencial. Com todas as normas de segurança, no momento que tiver correto, com o apoio das autoridades sanitárias, mas tem que se falar em volta às aulas. Né? Muitos pais querem trabalhar, não podem, porque estão cuidando dos filhos em casa. Nós temos que introduzir a volta gradual na pauta. Quando se discute isso, se discute como escândalo. Né? Como vai voltar? Gente, porque é essencial, porque não pode sacrificar um ano inteiro da vida do jovem, né? Porque não pode sacrificar os pais que precisam trabalhar. Enfim, nós temos que criar também uma conscientização de que a educação é essencial, de que nós precisamos retomar as nossas atividades gradualmente, com as condições de segurança, eventualmente já no modelo híbrido, né? Um pouco em sala, um pouco em casa, mas nós temos que ter essa discussão franca, direta, e isso inclui o setor público, isso inclui as escolas públicas. E os formuladores de política pública. E os legisladores, os congressistas, etc. O Júnior de Oliveira está colocando aqui uma coisa muito interessante. Nós temos que elevar a voz da educação. É isso, criar uma bancada mais forte em defesa da educação, com E maiúsculo, visando o futuro do nosso país. Eu sei que nós temos uma hora marcada, como eu disse, eu gosto de ser baianamente pontual, Celso, e você tem um compromisso daqui a pouco, a gente tem que encerrar às 18h45, são 18h43, temos 2 minutos. Vou fazer a pergunta que não quer calar e deixar com que você faça a sua frase final de impacto para a gente ir para casa hoje, todo mundo, quem está em casa já, e conversar com seus familiares sobre alguma coisa relevante de educação. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o Brasil tem dado a ênfase que a educação merece na construção de um país? Não. Tradicionalmente não. A educação eleva a consciência. Isso sempre foi um assunto proibido. Né? A consciência da população, quanto maior a consciência da população, maior o questionamento. E não é postura das nossas elites, isso desde muito tempo, incentivar o questionamento, o pensamento crítico da população. Mas, por outro lado, enquanto não tivermos pessoas, cidadãos, com pensamento crítico, não evoluiremos como sociedade, não evoluiremos como economia. Então, essa é a grande contradição. Precisamos ampliar a consciência da importância da educação no nosso país. Que ótimo. Sua palavra final, a última palavra, o final remarks, para a gente guardar no coração e nas nossas mentes. Minha palavra, César, é o que eu digo para todos hoje que vivem nesse momento. É acolhimento. Nós temos que entender que não se faz educação, não se faz um país sem acolher os menos favorecidos, sem acolher os que estão sofrendo, sem acolher os que estão na linha de frente, né, lutando contra a Covid, sem acolher os alunos com dificuldade de estudar. Eu acho que nós todos temos que ter solidariedade nesse momento e exercer o acolhimento, não só no discurso, mas também na nossa prática diária. Tá ótimo. Então, Celso, eu quero agradecer bastante a você. Sábias palavras, excelentes pensamentos, clareza de visão, um protagonismo enorme, e parabéns pelo protagonismo que você está exercendo, levando essa bandeira da educação, e eu espero que tenha sido bastante útil para todos que nos acompanharam aqui, essa reflexão, esse momento sobre esse futuro da educação, das carreiras, das profissões e, principalmente, o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado a todos, um abraço a vocês todos e um beijo especial na minha querida amiga Leila. Obrigado, César.
Obrigado, obrigado, Celso. Parabéns. Muito obrigado.